Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. E no episódio de hoje a gente vai falar de um personagem muito querido, muito conhecido, mas a gente vai falar sobre o Tyrion Lannister, logo depois da vinheta. E aí, pessoal? E hoje a gente vai trazer pra vocês um dos personagens mais cultuados de Game of Thrones, né? Icônicos, eu diria. Isso, icônicos, né? Um grande ícone de Game of Thrones, né? Principalmente o do seriado, porque até mesmo o Tyrion dos livros, ele é muito bom, mas do seriado, né? Aquelas primeiras temporadas do Peter Dinklage, ele foi simplesmente incrível. Só posso concordar com você em gênero e grau. O Tyrion, logo no começo, porque assim, a gente faz meio que esse paralelo entre o livro e o seriado, mas a gente sabe que muita gente só assistiu o seriado, né? Então a gente meio que vai se atentar um pouco mais ao seriado, mas aqui e acolá a gente pode falar alguma coisa do livro, né? Se Deus quiser, ainda vai sair o 6 e o 7 antes daquele velho morrer. Comprem na Amazon. Amazon patrocina. George Martin, pelo amor de Deus, lança isso antes de você morrer, meu filho. O Tyrion, ele começa como uma pessoa que ele demonstra, assim, total desprezo por tudo, né? Ele não tá nem aí pra nada, o lance dele é pegar mulher, curtir, queimar o dinheiro da família dele, né? Com os prazeres do mundo carnal, do mundo mundano. E talvez isso daí era o que ele tinha, né, naquele momento, né? Diante da família dele, né? Assim que ele nasce, a mãe dele morre, né? A mãe dele acaba morrendo durante o parto. E tanto por conta dessa morte da mãe dele durante o parto, quanto pela deformidade que ele tem, quanto... A gente fala deformidade porque não é apenas nanismo, né? Nos livros, né, quando vamos falar sobre ele é um cara que ele tem um aspecto bem deformado mesmo, né? Uma aparência bem feia, diferente do Peter Dinklage, que é mó bonitinho. Por conta da questão do aspecto físico dele, por conta da história da concepção dele, né? O pai dele, que se torna ali a única figura que ele tem, né, de responsável, né, por ele, começa a rejeitá-lo. E ainda tem a questão da irmã dele, né, por conta de uma determinada uma profecia que diz que um dia ela irá morrer pela mão do irmão, né? E aí ela sempre achou que esse irmão a fazer isso com ela seria o Tyrion. Era difícil também pro Tyrion Lannister ele aproveitar outras coisas da família, já que ele era rejeitado por essa família. Ele era rejeitado, ele era considerado ali um pária, por conta ali da condição física dele, ele era visto como incapaz. E o que eu acho muito legal na série, nos livros, de mostrar isso, é essa transformação que vai tendo ao longo da série, mostrando a evolução dele enquanto pessoa, saindo daquela pessoa que era vista como incapaz por conta de uma condição física. Sim. E vai se tornando um dos maiores estrategistas do reino de Westeros. Ele acaba se entregando a alguns prazeres da vida, que é a bebida, ao sexo e tudo mais. E é interessante isso assim, né? Em relação, até mesmo quando a gente vai falar sobre psicologia, né? Quando a gente tem uma dificuldade muito grande de dar uma significação para a nossa vida, de se sentir relacionado com alguém, a gente acaba trazendo relações que são muito superficiais ou se entregando a prazeres que são por instinto, né? Sexo, comida, bebida, né? São essas coisas mais instintivas da vida. E é o que acontece com ele. Até que ele já vem num processo, ele já começa, quando ele vai se apresentar ao Jon Snow logo no primeiro capítulo, eu acho que, na verdade, quando ele se apresenta, quando eles dois estão fazendo, não sei se é no primeiro capítulo ou no segundo, porque eles estão indo pra muralha, né? E aí ele fica só lendo o tempo inteiro e ele diz pro Jon Snow, não, isso aqui é o que resta pra mim. Por que você lê tanto? Meu irmão tem a espada e eu tenho a minha mente. A mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar. E ele joga todas as fichas dele nisso, na inteligência, nessa capacidade de inteligência que ele tem. E cada vez mais essa capacidade de inteligência ele vai ampliando, né? Ligando a outras pessoas e coisas do tipo. Quando ele é nomeado mão do rei, né? Ele tem essa oportunidade de se provar. De provar que, independente da aparência dele, mas que ele tem uma capacidade ali. É um cara de um raciocínio, assim, muito bom, que ele consegue taticamente planejar as coisas e ele vai propondo coisas muito legais, né? King's Landing só se salva ali quando é atacado, né?
por conta da estratégia que ele elabora. Sim. E além disso, ele ainda luta na batalha e consegue sobreviver. Se a gente pegar um pouco da história europeia, durante muito tempo a Europa, ela realmente era a guerra que fazia sentido, né? A guerra, né, de ir para frente de guerra, de aquele guerreiro que tinha capacidade e tudo mais. Era tanto que guerreiros que não tinham uma capacidade física, pessoas que não tinham capacidade física, ou eram colocados como excluídos, e algumas culturas simplesmente matavam, né? Como os espartanos. Como os espartanos matavam, outras culturas matavam. Aqui mesmo, né, os povos, os índios brasileiros matavam crianças que fossem deficientes, né? Porque achavam que o que eles estavam fazendo para a criança, algumas culturas que aquilo era um favor, porque ela ia ter uma vida difícil, então melhor ela morrer do que ela ter uma vida difícil. E outras talvez porque iam sentir que aquela criança ali era um peso, né? E eu acho muito bacana, assim, puxar essa característica da personalidade dele, porque... de novo, fazendo esse paralelo, né? Que nos livros ele é descrito como uma pessoa muito feia, muito deformada. Ele ainda fica mais deformado depois da batalha lá, né? Que ele leva uma machadada no rosto e tal. Então, assim, apesar disso tudo, ele é muito carismático. Sim. Então, ele, além do carisma, ele consegue ter uma personalidade, às vezes, até muito ácida, né? Então, muitas vezes, ele é sarcástico, ele é irônico, para tentar mostrar ali o ponto de vista dele e também fazer um contraponto quando ele vê que as opiniões dos outros estão indo para um caminho totalmente desfavorável, totalmente sem sentido, né? Então ele utiliza dessas ferramentas, né, do sarcasmo, da ironia, para tentar mostrar ali que isso aqui que tu tá dizendo é meio doidice, né? Meio loucura, não faz sentido, né? E aí ele acaba sendo bem quisto. E depois, quando ele começa a se provar lá pra Daenerys, né? Sim, sim. Que ela, no começo, ela meio que desconfia dele, mas aí ele vê na Daenerys, né, como uma oportunidade, de fato, dele se estabelecer e dele provar o próprio valor. Ele é um cara que, exatamente por não ter lugar, o seriado inteiro parece que ele está procurando o lugar dele. O lugar dele é ser... Ele não tem um lugar porque ele não tem esse canto preenchido, né? Ele é o filho que o pai não quis ter, ele é o irmão que a irmã não queria ter, e por aí vai, a não ser o Jaime Lannister, né? Que é o único que acaba tendo uma relação muito boa por ele. Eu acho que é até um motivo do qual ele consegue ser empático, porque teve o Jaime Lannister como um gancho de empatia para ele, né? Alguém que gostava dele, alguém que achava ele legal e tudo mais. Boa parte, ele tá fugindo, né? Depois que rola algumas coisas ali em King's Landing, ele começa a fugir e boa parte da história é ele sempre fugindo da família, fugindo sei lá, de assassinos e talvez até em alguns momentos fugindo de si mesmo, porque muitas vezes ele duvida da própria capacidade. Sim, exato. Eu acho que ele entra muito nisso, nessa coisa, uma necessidade muito grande de encontrar o lugar dele. Nós somos, na verdade, pessoas que nós buscamos nosso lugar. Primeiro, assim que a gente nasce, esse lugar é um lugar que ganha significado pelos nossos pais. Os nossos pais dão, esse menino tá aqui, essa criança tá aqui pelo amor que eu sinto por ela, ou então por isso eles acabam construindo um local de significados para que a gente esteja ali, justificam a nossa existência. Só que com o tempo, a gente vai trazendo essa para si, isso de poder justificar a nossa própria existência, dar o significado para a nossa própria existência. Em relação ao Tyrion, assim como acontece com muitas pessoas, ele não teve esse berço de significado. Ele, na verdade, são significados muito aversivos que ele tem. Primeiro por conta do pai, porque o pai não gosta dele tanto por a questão dos defeitos dele, quanto se a gente for ver a história do Tyrion Lannister, a mulher dele era estuprada pelo Rei Louco, né? Então ele não criou mesmo vínculos com o filho. Quando o filho nasce, ele nasce com característica muito parecida com os Targaryen do que com os Lannister, né? Porque no seriado não mostra, mas a descrição dele no livro é muito parecida muito mais com um Targaryen do que com um Lannister. Então assim, o pai dele repudia ele. E aos poucos ele vai procurando esse lugar no mundo, né? É seu mão? Não é seu mão. É ir lá pra muralha? Não, não é ir lá pra muralha. É tal coisa, não é tal coisa. E é muito difícil pra ele, tanto que chega um momento que ele tem que acertar as contas com esse pai, né? Por tudo aquilo que ele viveu, que ele sofreu, e ele não encontra outro meio de acertar as contas. Eu não vou dizer o que é que acontece, mas... Eu acho que isso, né, é uma coisa que é interessante a gente tocar, né? A questão dele com o Tyrion Lannister. Então, assim, enquanto tem aqui o nome spoiler aqui, você não ouça,
ou pule o vídeo e tudo mais. Você tira o áudio, ou então pula o vídeo para quando desaparecer a informação de spoiler aqui, que a gente vai falar um grande spoiler da série, se você não assistiu, quer assistir. Uma amiga minha estava assistindo recentemente, ela nunca tinha assistido Game of Thrones, e ela estava adorando, né? Como ele tem uma questão muito forte com o pai, uma questão muito, muito forte com o significado que os pais dão, e tá na figura do Tywin Lannister, porque é o único que ele tem, né? A mãe dele está morta e tudo mais. Para que ele consiga terminar com essa questão, ele precisa fazer uma morte do pai. Muitas vezes a gente faz essa morte de uma maneira simbólica, né? A gente começa a ver que, beleza, né? Não é o pai ideal, nunca vou conquistar ele, não vai ser alguém que vai ter o amor por mim, então beleza, né? Eu vou matar esse pai que eu idealizei. E a gente mata essa imagem de pai ou de mãe que a gente teve para poder se ligar ao pai e à mãe real e ver o que é que pode ser feito com isso. Eu tenho um pai que me detesta, ponto. Não dá para eu ficar sonhando em ter um pai diferente. E eu realizo uma morte simbólica desse pai. Só que o que acontece com ele é que essa morte não é realizada de maneira simbólica, mas de maneira real. Exatamente. E eu acho fantástico como ele mata o pai. Não, aquela cena é assim... Não é que eu tô incentivando vocês a matar o pai de vocês, viu? Isso daqui é a cena que é interessante. A cena é muito surreal, porque o pai tá fazendo cocô. Exato, né? E é interessante porque, assim, primeiro pega em um momento nada de nenhuma grandiosidade. Eu acho que é uma das coisas legais que o Martin faz, que ele quebra as nossas expectativas. Isso. Então ele pega um negócio assim, não precisa ser uma morte grandiosa. Pra quê? Segundo, o pai dele estava fazendo cagada mesmo. Ele estava fazendo grandes cagadas na vida dele, né? E ali eu acho que tem uma questão um pouco simbólica também. Com certeza. Ali, dele matar o pai no momento que o pai tá fazendo cagada. Desculpa, é porque a quinta série que mora em mim não aguenta. Realmente ele mata no pai no momento que o pai tá defecando. É como uma questão forte ali, uma morte real, mas que significa para ele um desprendimento desse pai idealizado. Ao mesmo tempo, né, acabar com as merdas que esse pai trouxe para a vida dele. E que naquele momento ele também abandona toda aquela tentativa do pai gostar dele, do pai aceitá-lo, né? Exato, né? A morte simbólica, né? Vamos acabar aqui e tudo mais. Só que ele leva pro real, né? Ele precisa do real para conseguir se desvincular disso dele. E é onde realmente ele começa a encontrar o canto dele, né, no mundo, a aceitar o canto dele no mundo, a deixar de tentar de ser esse cara amado e tudo mais, e dar um significado para as relações que ele construiu. E não as relações que ele quer, que compreenda que ele é legal, que ele é gente boa e tudo mais. Não, é um dos personagens assim que eu mais... engraçado, né? No começo do seriado, eu não achava ele interessante. E eu comecei a ler os livros, né? Logo quando a série foi lançada, eu corri pros livros, né? E comecei a ler e tal, e depois fui acompanhando o seriado. Mas assim, eu não achava ele um personagem interessante, mas quando a gente vai vendo a trajetória dele, vai vendo o crescimento dele dentro da história, pra mim passou a ser um dos personagens mais interessantes de Game of Thrones. Ele é um dos meus personagens favoritos, se não favorito, né? Eu acho que uma das coisas que ganhou assim, né? Primeiro é porque o Peter Dinklage ele conseguiu fazer o Tyrion de uma maneira... O Tyrion já é massa nos livros, mas a forma como foi construída pelo Peter Dinklage é um negócio que é fora do normal, é incrível. Aquele cara é incrível ele como ator. E vale ressaltar que uma coisa do Game of Thrones, né, que o Martin coloca, é de pegar essas pessoas... essas párias, essas pessoas rejeitadas, essas pessoas excluídas, e mostrar que elas conseguem ter uma importância no mundo, que elas conseguem se desenvolver e ter ali um grau de responsabilidade, um grau de relevância ali dentro da história, né? Então é muito legal como ele faz isso, mostrando que até mesmo uma pessoa que nasce ali com uma deformidade, no caso do Tyrion, nasce com uma deficiência e, de novo, buscando essa coisa da deformidade, como está descrita nos livros, né? Porque para eles aquilo é uma deformidade, né? Naquela sociedade, naquela estrutura social ali é uma deformidade. Então, mostrar como ele consegue adquirir um posto de importância. Eu acho que assim, é bem legal. Eu acho que o Game of Thrones, né, aí saindo um pouquinho do Tyrion, eu acho que o Game of Thrones ele é uma ode à
a jornada do herói, né, a superação das próprias dificuldades, o Tyrion dessa coisa de superar a dificuldade física que ele tem, né, e dele perceber as potencialidades dele, que ele é muito mais do que o físico que ele possui, né, ele é todas as questões, ele acaba superando isso, né, assim como outras, né, a Sansa também superar as coisas dela, então é uma grande ode, assim, à jornada do herói, e eu acho que também é uma grande ode à inteligência, né, o Tyrion, ele é uma grande mostrando a importância da inteligência, né, para a estratégia de guerra, para a diplomacia, para a administração pública, outras N coisas. Eu lembro que a gente estava falando assim de gostar dele, eu acho que a cena do início, eu achava, pô, carinha chato, né, vai ser só um daqueles bom vivant chatão mesmo, né, sabe, que tem nos filmes, né, aquele bom vivant, é fuleiragem. Ele começa a mostrar essa força dele no momento onde, logo no primeiro episódio, que ele vai conversar com o Jon Snow, né. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor. And it can never be used to hurt you. E eu acho que aquilo dali, né, aquela conversa que ele tem com o Jon Snow é uma conversa muito significativa pro Snow, e uma conversa muito significativa para ele, que vai construir os personagens durante todo o resto do seriado, né? Que ele fala, olha, você tá com raiva porque eu tô te chamando de bastardo, mas todos os anões são bastardos aos olhos de seus pais, eu também sei o que é ser bastardo. Né, essas coisas assim, né? Agarre isso, assuma isso, saiba quem você é, tire o melhor, como se fosse o melhor proveito disso, né? Beleza, eu não sou um cara que tem uma complexão física incrível, né? Mas eu tenho a minha inteligência, eu vou me abraçar, eu sou muito mais do que o meu físico, assim como o Snow, né? Que eu sou muito mais do que um bastardo, né? Eu posso não ser filho de um rei, mas eu crio uma história de um rei. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que chegaram até aqui nesse vídeo maravilhoso. Foi muito legal falar sobre o Tyrion. Deixa aí o seu joinha, o seu like para ajudar o nosso vídeo. Se inscreve no canal, desce aí, aperta o botão de inscrito, é rapidinho e vai ajudar bastante o nosso canal a crescer, a gente poder entregar vídeos com mais qualidade para você e você sempre receber as notificações de novos vídeos. Curta, compartilhe, comente. Isso mesmo, comenta aqui embaixo, né? Qual o momento do Tyrion que mais chamou a atenção para você? Quais são os momentos que você mais achou incrível do Tyrion? O meu são 2. A conversa dele com o Snow, logo a primeira, e o julgamento dele, que eu acho incrível. A postura como ele tem naquele julgamento. Até a próxima! No Mind Show. Eu só fico lembrando que é a mesma história lá do Kentaro Miura. Pra quem não sabe, Kentaro Miura... Quem tá com o Miura? Aquele carro lá. Kentaro Miura é o autor do mangá Berserk, que é um mangá extremamente cultuado aí. Sim. Eu tava no ensino médio quando ele começou a fazer esse mangá. Caraca. Aí a piada é, as pessoas estavam na escola, terminaram a escola, começaram a faculdade, terminaram a faculdade, se casaram, tiveram filhos e ele não terminou o diabo da história. Ele tá vivo? Não, ele morreu. É o Martin aí, ó. Exatamente por isso. Ele morreu e o pessoal ficou enlouquecido. E agora? Como é que a gente vai saber o que é que acontece? É verdade. Ó, se ele morrer, a gente tem que fazer ali uma instituição espírita que é pra ver se consegue psicografar o livro dele. Chama Baixar o Espírito do Martin, né? E vai, narra os livros agora pra gente saber. Exatamente.